Osasie, Osasia, Osasie, Mayangule, Mayangula, Osasie, Osasia, Osasie, Mayangule, Mayangula, Osasie, Osasia, Osasie, Mayangule, Mayangula, Osasie. Osasie, Mayangole, Mayangula, Osasie, Osasia, Osasie, Mayangole, Mayangula, Osasie, Osasia, Osasie, Mayangole, Mayangula, Osasie, Osasia, Osasie, Mayangole. Eu fui convidada, sem até ter muito conhecimento do que seria, e aceitei por vindo da parte do professor Jairo e do Babadiba. Eu não vou contestar nada, né? Eu sei que eles são pessoas íntegras e capacitadas para fazerem esses encontros, essas palestras sobre a religião. Talvez aqui no Rio Grande do Sul sejam as pessoas mais qualificadas para isso, não querendo desmerecer ninguém. E isso levou mais ou menos um ano para se elaborar esse projeto, né, que foi para Brasília. E agora, há um mês, então, ficou definido já as datas e que eu tomei maior conhecimento do que seria tratado. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, eu ter sido convidada para participar desse evento. Então, o ILECO, né, ILE é Casa, ECO é Estudo, é um projeto que a gente idealizou ali em 2000 e pensou em 2011, não é? Justamente com essa preocupação de preencher essa lacuna, né? Quer dizer, as religiões afro e os seus adeptos têm reagido de forma de manifestações públicas, com caminhadas, passeatas, né, pelo Brasil afora, contra a intolerância religiosa. Tem também entrado com ações judiciais na justiça, né, contra as invasões de terreiro, violência que adeptos têm sofrido em logradouros públicos. Mas falta essa, né, do que eu chamo de uma verve mais afiada na defesa dessa visão de um mundo um pouco mais sistemática. Isso é uma carência dos adeptos. Os adeptos têm que aprender isso e a gente entende que essa talvez, e eu falo que quase com certeza, de que esse é o viés que vai efetivamente tirar as religiões afro desse lugar do racismo, né, do racismo que ela sofre, da intolerância religiosa que ela sofre, dos estereótipos, dos preconceitos, dos estigmas. Ou os adeptos aprendem a se defender teoricamente, ou realmente essa situação de marginalidade vai perdurar para sempre. Essa é a forma de sair desse lugar da marginalidade. Então, a gente começou a ir para os terreiros, um pouco dizendo isso, dizendo, olha, as coisas estão aqui, porque a gente entende que os terreiros são lugares de conhecimento, são lugares, na linguagem acadêmica, são lugares epistemológicos, estão ali, está ali dentro dos terreiros. Os terreiros são esses espaços, não é, de saber, de conhecimento, não é? E o ILECO, justamente quando a gente pensa, quando esse grupo que pensa, eu, Lumide, Babadiba, Baba Hendrix, Aolori, o Rui, Fagorité, não é? E tantas outras pessoas que não estão aqui, a gente pensa no sentido, porque somos um grupo de pessoas que estudam, pesquisam, elaboram, constroem conhecimento, de vir aos terreiros e dar elementos para que os terreiros descubram
a complexidade que está dentro dele. Não é? O terreiro é um lugar de complexidade teológica, né, e filosófica. Então, o mais destituído desse conhecimento formal, acadêmico, desse saber ocidental, ele é capaz de entender o que, de forma mais complexa, a sua prática dentro dos terreiros. Ou seja, é preciso que os terreiros parem de se arrodear e tocar tambor, é isso que eu tenho dito, e se municie dessa informação, não é, desse conhecimento teórico, epistemológico, para realmente mudar, né, ele mesmo. Acho que os terreiros, né, que vão mudar, os adeptos, os frequentadores dos terreiros, municiados desse conhecimento mais complexo, que vai realmente fazer com que a sociedade, se não acabe de uma vez, diminuir de forma considerável os preconceitos que ela exerce sobre as casas de religião. Para mim é sempre uma satisfação poder retornar a Rio Grande, porque Rio Grande, no meu entendimento, é o berço da tradição de matriz africana afro-gaúcha, né? Tudo em termos de matriz africana, de terreiro, começa a crescer daqui para o resto do estado, né? O batuque, ele é originário, ele entrou, sem sombra de dúvidas, aqui pela cidade de Rio Grande. Por esse contingente de negro também, já que a gente milita muito na questão no campo da igualdade racial e nessa defesa que é uma defesa que eu carrego comigo, dessa tradição, da tradição de matriz africana, uma defesa sistemática, né? Uma defesa que é incondicional. E defendo muito, e acho que Rio Grande é um lugar que a gente tem que concentrar muito isso pela concentração de terreiros que possui, né? A humanidade passa por essa questão de enfrentamento ao racismo e à desigualdade racial e social, né? Então esse movimento, esse evento do Ile-Okó, ele vem trazer o aspecto bastante positivo de uma visão muito tribal. Esses conhecimentos que vivem de ancestrais, de antepassados, né? Essa prática aí, essa visão de que a gente tem que aproveitar o conhecimento desses mestres, desses griots, desses pais de santos e mães de santos, pessoas ativistas do movimento religioso, ele vem trazer esse avanço, que aquela incapacidade que o Estado tem de prover essa atenção àquele ponto da sociedade que está numa visão vulnerável, tanto em vulnerabilidade social, quanto a vulnerabilidade do aspecto da negação do indivíduo. Ou seja, existe um espaço que o Estado não consegue cumprir, e esse momento, um projeto como o Ile-Okó, que eu diria é um projeto, porque aqui na nossa visão aqui ele é um aspecto não pequeno, ele é um programa, ele é maior do que isso. Ele vem apontar várias fases de desenvolvimento, ou seja, a compreensão do indivíduo, do humano, da participação da sociedade, da participação dos filhos, pais de santos, familiares, o entorno dessas comunidades dos ilês, ele tem essa função, ou seja, aproveitar esse conhecimento que é passado da ancestralidade até hoje, essa prática vai acentuar a visão mais humana da coisa, um tratamento bastante, hoje, mais jogado para o lado, ou seja, a sociedade se preocupa mais com o ter. Observa que nós estamos abordando a questão do ser, do indivíduo, enquanto agente social nessa visão bastante ampla de como melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que vivem em torno dos terrenos, dos terreiros, das comunidades de tradição de matriz africana. A gente percebe a inconsistência teológica que acabou se criando, né, em torno da tradição de matriz africana, por conta da estratégia de
de ancorar essa teologia numa teologia judaico-cristã, uma estratégia de defesa. O sincretismo acabou se fortalecendo e feito um processo de embranquecimento na tradição. E os anos foram passando e foi esquecido de desmistificar isso, né? Agora a gente faz um processo de reafricanização, né? De retomada dessa teologia, de algumas fundamentações teológicas mesmo. Não aquele fundamento que foi passado pelos nossos mais velhos, que isso a gente mantém e mantém muito bem, né? Mas eu entendo que uma das formas, né, de combate à intolerância religiosa tem que ser através do conhecimento, né? No conhecimento que, casado com esse saber ancestral, né, que a gente carrega, com esse saber tradicional, um conhecimento mais acadêmico, ele vai trazer uma defesa bem consistente, né, no campo da intolerância religiosa. A gente sempre diz que a gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado, né?